Esta é Senjipuki, a caverna do leão, onde Rinpoche fez seu retiro meditativo após fugir do Tibete. O retiro é um tempo para a mente, um momento para se concentrar em orações e de compaixão pelos seres cônscios do mundo. É o lugar livre de todas as distrações. Os monges afirmam que Rinpoche alcançou iluminação aqui, e Rinpoche nessa vida considerou a possibilidade e disse: não posso ir. Devo continuar no reino de Sansara para lidar com o sofrimento dos seres cônscios. Esse é o verdadeiro herói budista. Não um guerreiro ou um rei, mas Bodhisattva, uma pessoa de coração puro e compassiva que encarna os ensinamentos do Dharma. Ao sol em seu antigo quintal, Rinpoche me surpreende ao falar de improviso das 4 nobres verdades, os próprios pilares do budismo. Li sobre as 4 nobres verdades como um acadêmico e sou capaz de citá-las de cor, mas não é o mesmo que ouvi-las de Rinpoche, traduzidas por alguém como Matie Rika. Quando o primeiro Buda deu os ensinamentos após a iluminação, o primeiro ensinamento foi o das 4 nobres verdades, que é o reconhecimento da existência do sofrimento, reconhecendo e admitindo que o sofrimento tem uma causa e condição que podem ser mitigadas. A primeira nobre verdade, claro, é de que toda vida é sofrimento. O sofrimento aqui não quer dizer necessariamente infelicidade, e não é uma afirmação pessimista nem mesmo nihilista. É apenas uma avaliação objetiva da realidade, que a vida é insatisfatória e que todos nós envelhecemos. A segunda nobre verdade é a ideia de que a insatisfação em si baseia-se na ignorância. E a ignorância não significa estupidez. Ignorância implica pegar-se à ilusão de que o mundo e de que a existência em si tem uma realidade intrinsecamente concreta e de que tudo é tangível, estático, permanente. Assim, para nos livrarmos da ignorância, das toxinas mentais, das aflições e da escuridão, precisamos contar com alguém que tenha mais conhecimento do que nós, mais compreensão do que nós. Daí vem o conceito de um amigo ou de um mestre espiritual que nos mostra o caminho, que indica como podemos remover os véus da ignorância. A terceira nobre verdade é a ideia de que o sofrimento pode ser mitigado pela prática espiritual, de que a ignorância pode ser banida do reino da percepção e de que é possível encontrar uma solução para esse dilema humano. E, é claro, a quarta nobre verdade é o delineamento de uma prática contemplativa específica, um caminho de sabedoria que promete, se seguido, transcender o reino do sofrimento. Toda a leitura, todos os trabalhos acadêmicos sobre o budismo, nada disso me preparou para a ressonância incomparável de uma simples aula com um professor iluminado. A gente lê muitos livros, mas é diferente quando ouvimos de uma pessoa como essa, entende? Sim, é claro, isso é óbvio. De qualquer forma, isso é bem claro, o modo como as pessoas se perdem. Elas desejam felicidade, mas correm para o sofrimento. Embora aspiremos à felicidade, ficamos confusos quanto aos meios para alcançá-la. Quando buscamos felicidade no prazer, na intensidade, em tantas outras coisas, não percebemos que a felicidade é um modo de ser que vem da liberdade interior, não de tentar aproveitar o máximo possível das coisas. A lição mais básica em uma aula de ciência é ter uma hipótese antes de realizar um experimento. Em seguida, você registra as observações e tira as conclusões. Com a ciência da mente, os primeiros budistas observaram que a prática contemplativa levava à felicidade e à sabedoria. Com isso, eles concluíram que o Dharma funcionava. 2.500 anos depois, cientistas puseram eletrodos nas cabeças de monges budistas, incluindo Matie Rika, para ver o que acontecia no cérebro de um meditador experiente. Surpreendentemente, a própria estrutura do cérebro havia mudado. A ciência ocidental revelou que o Dharma podia literalmente transformar o ser humano. Para os monges, os experimentos foram divertidos, mas desnecessários. Eles já sabiam o resultado da meditação, pois já tinham evidências empíricas de vidas mudadas pelo Dharma. Suas próprias vidas.
Assim, quando se fala em meditação no Ocidente, as pessoas têm a ideia exótica de sentar embaixo de uma mangueira e entrar em alfa. Sentir-se bem pelo resto do dia é uma espécie de relaxamento. Ou muitas vezes dizem que ao meditar é preciso esvaziar a mente de todos os pensamentos. Não. Existe uma verdadeira falta de compreensão do significado da meditação. A maioria de nós já pensou em meditar e muitos já tentamos. Todo mundo, de médicos aos nossos padres, dizem para tentarmos fechar os olhos, tentarmos ficar imóveis e nossas mentes explodem com coisas, sabe? A ideia é que normalmente, quando pensamos em acalmar a mente e nos tornamos cientes do que acontece nela, pensamos, nossa, há tantas ideias, mais que nunca. Na verdade, não é que haja mais que nunca, porque sua mente é como um moleque mimado. Ela se move constantemente, pensando no passado e imaginando o futuro, e nunca no momento presente. Então, tudo bem, você vai se distrair, mas precisa trazer sua mente de volta. A meditação ajuda você a se tornar mestre de sua mente. E o controle dela não é a ausência de liberdade. Às vezes, as pessoas imaginam que ao controlar a mente estarão reduzindo a liberdade. Mas veja, por exemplo, um marinheiro no mar. O que é a liberdade? Deixar o barco ir para onde as correntes e o vento levarem? Isso não é ser livre, é ficar à deriva. A verdadeira liberdade é pegar o leme e navegar para onde você decidiu ir. Isso é liberdade. No século XI, o yogi tibetano Milarepa disse: refugie-se na solidão das montanhas inóspitas, na neve ou nas florestas. Na imensidão selvagem existe um mercado aberto, onde se pode trocar samsara por nirvana. How old is she? I think she's in her 80s because she was 80. Yes, 84. Well, not the one from yesterday. So no. I mean. Para alcançar o Dharma, o aspirante a budista deve se refugiar, fazer um retiro e meditar. Os budistas passam a vida se preparando para um momento que nós passamos a vida fingindo que não existe, que é a morte. Nós, no Ocidente, costumamos confundir conhecimento com sabedoria. Você precisa relaxar o corpo e deixar as costas eretas. Vemos isso o tempo todo no Ocidente. Eles dizem, como assim? Eu trabalhei tanto, construí a General Motors e por Deus eu vou morrer? Ou então, eu tenho 15 doutorados de Yale, Harvard, Princeton e Oxford, sei tudo sobre diatomáceas e estive em todas as conferências, ganhei o prêmio Nobel e por Deus eu vou morrer? Eles não pensaram nisso. A essência do budismo é o conceito de que toda a vida é transitória. Cada momento do tempo é precioso e você tem uma escolha. Quando finalmente me sento para meditar ao lado de Sherab e fecho os olhos, eu fico surpreso com o tráfego mental incessante em minha mente. Isso acontece com todos nós e na maior parte do tempo nem percebemos que está lá. Mas quando meditamos, mesmo que por um tempo, percebemos o quanto precisamos percorrer antes mesmo de termos a possibilidade de sermos capazes de acalmar a mente. Naquele momento de meditação, naquele espaço, os pensamentos movem-se por sua mente. E a metáfora que usam no budismo é que a mente é como um lago ventoso, com o vento soprando as ondas e causando turbulência na água. E se você conseguir parar a mente, vai acalmar o lago. Assim, quando você entra mais fundo naquele estado meditativo, às vezes emoções primitivas simplesmente afloram. Lágrimas surgem nos novatos, pois meditar é permitir a si mesmo pela primeira vez parar. E parar é ver a verdadeira natureza das coisas. Do mesmo modo que muitos de nós no Ocidente, frequentemente eu me envolvo num redemoinho de atividades frenéticas, correndo contra o tempo, definindo o sucesso pelos critérios do mundo material, livros, títulos acadêmicos, credenciais de um tipo ou de outro. Para os budistas, isso é a essência da ignorância. Eles nos lembram que tudo que é vivo envelhece e morre, que todos os bens perecem. Nos oferecem uma alternativa, um caminho da sabedoria longo e difícil, mas que para mim é irresistível.